dia a todos! Bem-vindos à nossa aula de língua espanhola e hoje vamos fazer aula de reforço. Muito bem, pessoal. Vamos começar lembrando a nossa primeira aula, onde aprendimos saudações e despedidas. Começamos lembrando como se falava em espanhol bom dia, boa tarde e boa noite. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Repita comigo. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Temos diferentes tipos de saudações. Por exemplo, olá, que tal? É uma introdução para perguntar como a outra pessoa está se sentindo. Também podemos perguntar, como estás? Repitam comigo. Olá, que tal? Como estás? Quando falamos de despedidas, podemos falar adiós, quando não sabemos quando voltaremos a ver a pessoa com a quem estamos falando. Podemos falar hasta mañana, quando sabemos que vamos ver essa pessoa de novo no dia seguinte. Ou podemos falar hasta luego, quando sabemos que vamos voltar a ver essa pessoa daqui umas horas. Não esqueçam que a palavra luego em espanhol não tem o mesmo significado que no português logo. Que logo, em português, tem um sentido de já já, bem rápido. E luego, em espanhol, significa bem mais tarde, daqui um tempo. Repitam comigo. Adiós. Hasta mañana. Hasta luego. Pessoal, vamos lembrar agora da nossa aula onde aprendimos o alfabeto da língua espanhola. Lembrem que o nosso alfabeto apresenta 27 letras, uma a mais que no português, mas só 3 dígrafos. A letra CH, CH, a letra L, LL e a letra RW, RR. Quais são essas letras nossas? Repitam comigo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Pessoal, é importante lembrar algumas considerações referentes ao alfabeto da língua espanhola. Por exemplo, são 27 letras e unicamente 3 dígrafos. Todas as letras são femininas. Não temos letras masculinas. La A, la B, la C, etc. Las letras B y V tienen el mismo sonido. As letras B e V apresentam o mesmo som na língua espanhola. Era a mesma coisa falar vaca que barco. Lembram? La letra Ñ é exclusiva de la lengua española y su equivalencia en portugués es NH. Lembram? Espanha,
na língua espanhola escrito com a letra N, Espanha, em português, escrito com a letra NH. La letra Y también es llamada de letra Y en algunos países. En algunos países, principalmente iberoamericanos, a letra Y es llamada de Y. Podemos achar en algunos libros a letra definida como letra Y. La lengua española solo tiene un acento ortográfico, acento agudo, y por tanto solo existen las formas acentuadas A, E, I, O y U con acento agudo. La lengua española solo presenta un acento ortográfico, el llamado acento agudo. No existen acentos circunflexos, no existen acentos grave ou não existem acentos nasais. E lembrem também que na língua espanhola não existem os seguintes letras e os seguintes dígrafos do português: S duplas, NH, LH e C cedilha. Lembramos agora dos pronomes pessoais da língua espanhola. Yo, cuya equivalência em português é eu. Tu, cuya equivalência em português é tu. Usted, cuya equivalência em português é você. Temos também o pronome vos, usado na Argentina, que equivale também a você. Él, em português ele. Ella, em português ela. Nosotros, ou nosotras, em português nós. Ustedes, vosotros ou vosotras, em português vocês. E ellos, em português eles. E ellas, em português ellas. Lembrar que os pronomes nosotros e vosotros são os únicos pronomes que apresentam uma versão feminina. Nosotras, vosotras. Lembram quando falávamos do trato formal e informal na língua espanhola? Como falaríamos, por exemplo, se queremos falar com algum amigo, algum conhecido, algum familiar? Usaríamos um trato informal. Mas como falaríamos, por exemplo, com um policial, um professor, um diretor, etc. Falaríamos com trato formal. Lembram qual é a diferença entre esse trato formal e informal na língua espanhola? O trato informal era usado os pronomes tú e vosotros. Como estás tú? Vosotros sois brasileños. Dá para perceber o trato informal pelos dois pronomes, tú e vosotros. No trato formal, quando queremos falar com educação, usamos os pronomes usted e ustedes. Como está usted? Ustedes são brasileños. Dá para perceber o trato formal pelos pronomes usted e ustedes. Mas atenção, no trato formal e informal não muda só o pronome, o verbo também muda. Podem perceber. Como estás tu? Vosotros sois. E no trato formal, como está? Ou ustedes son. Pessoal, lembrando agora da conjugação do presente de indicativo na língua espanhola para os verbos regulares. O que é um verbo regular? Verbo regular era aquele que tem o radical não mudava durante a conjugação. Por exemplo, trabalhar, aprender ou viver apresentam radicais regulares. Como se formava o presente indicativo desses verbos regulares na língua espanhola? Lembrem, radical mais terminação verbal, também chamada de desinência verbal. Quais eram as desinências da língua espanhola para o presente indicativo? Verbos acabados em ar, o, as, a, amos, ais, an. Verbos acabados en er, o, es, e, hemos, eis, en. Verbos acabados en ir, o, es, e, imos, is, en. Por exemplo, o verbo trabalhar, trabalhar em português, em presente indicativo seria yo trabajo, tú trabajas, él, ella, usted trabaja, nosotros, nosotras trabajamos, vosotros, vosotras trabajáis, ellos, ellas, ustedes trabajan. Como seria o verbo aprender?
é um verbo acabado en er, segunda conjugação. Yo aprendo, tú aprendes, él, ella, usted aprende, nosotros, nosotras aprendemos, vosotros, vosotras aprendéis, ellos, ellas, ustedes aprenden. Como seria o verbo vivir? É um verbo de terceira conjugação e ficaria da seguinte forma. Yo vivo, tú vives, él, ella, usted vive, nosotros, nosotras vivimos, vosotras, vosotras vivís y ellos, ellas, ustedes viven. Aqui temos alguns exemplos de outros verbos regulares, como estudar, amar, romper, comer, escrever, existir. A gente também poderia añadir, por exemplo, dançar, bailar, cenar, desayunar, etc. E para terminar nossa aula de reforço, vamos lembrar dos verbos reflexivos. O que é um verbo reflexivo? São aqueles verbos que terminam em se. Por exemplo, chamar-se, vestir-se, peinar-se. E indica uma ação chamada de reflexo. Quando quem faz a ação do verbo é a mesma pessoa que recebe a ação. Não é a mesma coisa chamar que chamar-se. Não é a mesma coisa vestir que vestir-se. Vestir-se é um mesmo, chamar-se é um mesmo. Esses verbos reflexivos são muito usuais na língua espanhola. Não tanto no português, mas na língua espanhola são muito usados. E para se conjugar, precisam de um pronome reflexo. Castelhano, pronome reflexivo. Quais serão esses pronomes reflexivos? Lembrem, me, te, se, nos, os, se. Por exemplo, como seria conjugar um verbo reflexivo como llamarse? Ficaria assim. Yo me llamo, tú te llamas, él se llama, usted se llama, nosotros nos llamamos, vosotros os llamáis, él, ella se llama y ustedes se llaman. Me levanto, te levantas, se levanta, usted se levanta, nos levantamos, os levantáis, se levantan y ustedes se levantan. Yo me ducho, tú te duchas, él, ella se ducha, usted se ducha, nosotros nos duchamos, vosotros os ducháis, ellos, ellas se duchan o ustedes se duchan. Então, pessoal, acabamos nossa aula de reforço. Agora, não esqueçam de entrar no Google Classroom e fazer as tarefas para assimilar o conteúdo. Não esqueçam de fazê-las e apresentar para eu corrigir, certo? Boa semana para todos e até nossa próxima videoaula.